Eu tinha 7 anos quando nossa família se mudou para uma antiga casa vitoriana em uma cidadezinha chamada Estrada Velha. A casa tinha uma história que os moradores locais preferiam não discutir, e entre os móveis deixados pelos antigos proprietários havia um grande espelho com moldura de madeira esculpida. O espelho ficava no corredor do andar de cima, em frente ao meu quarto, e sempre me causava arrepios. Certa noite, acordei com um som estranho. Era um murmúrio abafado, quase como um canto. Inicialmente, pensei que fosse o vento soprando através das frestas das janelas, mas logo percebi que os sussurros vinham do corredor. Hesitante, saí da cama e caminhei até a porta do meu quarto. Quando a abri, vi que os sussurros vinham do espelho. Aproximei-me lentamente e, ao olhar mais de perto, percebi que o reflexo não correspondia exatamente ao corredor atrás de mim. Havia algo de errado, uma distorção na imagem. Então, para meu horror, uma figura começou a se formar no espelho. Era alta e encurvada, com pele cinza e olhos que brilhavam em um vermelho demoníaco. Seus movimentos eram lentos e deliberados, como se estivesse tentando atravessar uma barreira invisível. O pânico tomou conta de mim. Minha respiração ficou presa na garganta e meu corpo congelou. Tentei me afastar, mas parecia estar preso no lugar. O demônio no espelho estendeu uma mão esquelética em minha direção e senti o chão afundar ao meu lado, como se algo invisível estivesse se aproximando. O ar ficou gelado e pesado, como se uma presença maligna estivesse ao meu lado. Desesperado, fechei os olhos e comecei a chorar baixinho, implorando para que aquilo fosse embora. Quando abri os olhos novamente, a figura havia desaparecido do espelho, mas a sensação de que algo estava ao meu lado não se foi. Tremendo, sussurrei para a presença ir embora e, milagrosamente, o peso ao meu lado sumiu e o corredor voltou ao normal. Passei o resto da noite chorando até adormecer, aterrorizado pelo que tinha visto. Na manhã seguinte, contei aos meus pais, mas eles disseram que era apenas um pesadelo. Mesmo assim, eu sabia que era real. Aquele demônio, com olhos vermelhos e túnica negra, era real e vinha do espelho. Naquela mesma noite, o pesadelo voltou. A figura sombria estava novamente no espelho, seus olhos vermelhos brilhando na escuridão. Sentia o medo crescendo dentro de mim, me consumindo. O corredor parecia mais escuro e frio do que antes. Senti algo gelado e áspero segurando minha mão, tentando me puxar para mais perto do espelho. Desta vez, o demônio começou a falar comigo. Sua voz era um sussurro sedutor e aterrorizante. Ele dizia estar preso no espelho, amaldiçoado, e implorava por liberdade. Prometia poder e proteção em troca de sua libertação. Confuso e aterrorizado, eu não sabia o que fazer. O espelho tremia ligeiramente, como se estivesse esperando minha resposta. Implorei para que fosse embora, mas a presença não desapareceu. Em vez disso, senti o toque frio e impiedoso do demônio, sua força tentando me dominar. Gritei o mais alto que pude, e de repente, a figura desapareceu e o corredor voltou ao normal. Meus pais correram para o corredor e finalmente viram o pavor em meus olhos. Não sabiam o que fazer, mas sabiam que algo estava errado. Os dias seguintes foram um borrão de medo e desespero. Minhas noites eram preenchidas pelo terror daquela presença maligna, cada vez mais real e opressiva. Meus pais tentaram de tudo: orações, benzimentos, até mesmo cobrir o espelho, mas nada funcionou. Uma noite, não aguentando mais, resolvi enfrentar o espelho. A figura apareceu novamente, seus olhos vermelhos brilhando com malícia. Com uma coragem que não sabia de onde vinha, disse ao demônio que nunca o libertaria. Ele rugiu de raiva, o espelho trincou e a figura desapareceu, mas o medo permaneceu. Até hoje, o rosto daquele demônio e a sensação de sua presença ao meu lado não me deixam. A casa em Estrada Velha ficou para trás, mas a lembrança do horror me segue, um lembrete constante de que o mal existe e pode nos encontrar onde menos esperamos.
Os anos passaram, mas o trauma daquela experiência nunca realmente desapareceu. Cada vez que vejo um espelho, sinto um arrepio percorrer minha espinha, lembrando-me dos olhos vermelhos e da voz sussurrante do demônio. Aos 16 anos, minha família se mudou novamente, desta vez para uma cidade chamada Nova Esperança. A nova casa era moderna e clara, um contraste total com a sombria casa vitoriana de Estrada Velha. No entanto, o medo nunca me deixou completamente. Evitei espelhos tanto quanto possível, e os poucos que tínhamos em casa estavam sempre cobertos. Uma noite, enquanto estudava no meu quarto, ouvi um som familiar, um murmúrio abafado que parecia vir de dentro das paredes. Meu coração disparou e o pânico tomou conta de mim. Decidi que precisava enfrentar meu medo de uma vez por todas. Com mãos trêmulas, fui até o sótão, onde meus pais tinham guardado o espelho da casa antiga, apesar de meus protestos. No sótão empoeirado, o espelho estava coberto por um lençol branco. Puxei o lençol com um movimento brusco, revelando a moldura esculpida e o vidro que parecia brilhar com uma luz própria. Meu reflexo olhava de volta para mim, mas ao invés do demônio, vi um adolescente aterrorizado e determinado. Respirei fundo e disse em voz alta: "Eu não tenho medo de você. Se ainda está aqui, mostre-se." Por um momento, nada aconteceu. Então, uma sombra começou a se formar no espelho. Os olhos vermelhos apareceram primeiro, seguidos pelo rosto cadavérico e a túnica preta. "Desta vez não fugirei", murmurei, sentindo uma onda de coragem. O demônio olhou para mim, seus olhos brilhando com malícia. "Você me libertará", sussurrou ele, sua voz ecoando na minha mente. "Você não pode resistir." "Não", respondi firmemente. "Eu não te libertarei. Você não tem poder sobre mim." O espelho começou a tremer e o demônio rugiu de raiva. De repente, uma rachadura apareceu no vidro, se espalhando rapidamente até que o espelho explodiu em milhares de pedaços, lançando fragmentos por todo o sótão. Caí de joelhos, protegendo meu rosto com as mãos. Quando finalmente abri os olhos, o demônio havia desaparecido. No lugar do espelho, restavam apenas cacos brilhantes e a sensação de alívio. Desci do sótão, sentindo uma leveza que não sentia há anos. Contei tudo aos meus pais, que ficaram preocupados, mas acreditaram em mim desta vez. Juntos, limpamos os destroços e nos livramos dos restos do espelho, jogando-os em um rio distante. Aquela noite foi a primeira em muito tempo que consegui dormir sem pesadelos. Hoje, adulto, ainda carrego a memória daquela experiência. O demônio pode ter sido derrotado, mas a lembrança serve como um lembrete constante de que o mal existe e pode se esconder nos lugares mais inesperados. No entanto, sei que sou mais forte do que ele e que nunca mais deixarei o medo me dominar. Anos se passaram desde o confronto com o demônio no espelho. Agora adulto, formei uma família e tentei deixar o passado sombrio para trás. Minha esposa, Laura, e eu nos mudamos para uma casa aconchegante em um bairro tranquilo, onde criamos nosso filho, Lucas, que agora tem 7 anos. Lucas é um menino alegre e curioso, sempre explorando e fazendo perguntas sobre o mundo ao seu redor. Nunca pensei que o horror do meu passado pudesse retornar, até que uma noite, algo mudou. Era uma noite fria de inverno. Estávamos todos na sala assistindo a um filme, quando Lucas se levantou e disse que estava cansado. Laura o levou para a cama e, depois de algum tempo, fui verificar se ele estava dormindo. Quando entrei no quarto, encontrei Lucas sentado na cama, com os olhos arregalados de medo. "Papai, tem um homem estranho no meu quarto", ele sussurrou, com a voz trêmula. Meu coração parou por um instante. "Ele tem olhos vermelhos e está vestindo uma túnica preta. Ele disse que está preso e quer que eu o liberte." O terror tomou conta de mim. Sentei-me ao lado de Lucas e o abracei. "Está tudo bem, filho. Foi só um pesadelo. Não há ninguém aqui." Mas Lucas insistiu. "Ele estava no espelho, papai. Ele me disse que se eu quebrar o espelho, ele vai embora."
A lembrança da minha própria infância e do demônio do espelho veio à tona com uma força esmagadora. Corri até o espelho no quarto de Lucas e olhei para o reflexo. Não vi nada de anormal, mas o medo estava lá, tão real quanto antes. Decidi contar a Laura sobre meu passado. Juntos, fizemos de tudo para proteger Lucas. Cobrimos todos os espelhos da casa e rezamos todas as noites. Mas o demônio não desistiu. Certa noite acordei com um grito. Corri para o quarto de Lucas e o encontrei encolhido no canto, apontando para o espelho. Desta vez, a figura sombria estava claramente visível, seus olhos vermelhos brilhando com uma malícia familiar. "Você não me libertou", sussurrou o demônio, "mas seu filho sim." "Não!" gritei, pegando Lucas nos braços. "Você não vai tocar nele." A figura no espelho riu. Um som frio e sem alma. "Ele será meu. Ele tem o poder de me libertar." Desesperado, percebi que só havia uma maneira de acabar com aquilo. Peguei um martelo do porão e voltei ao quarto de Lucas. Com todas as forças, golpeei o espelho repetidamente, até que ele se despedaçou em 1000 fragmentos. A figura gritou em agonia e desapareceu, deixando apenas o som dos cacos caindo no chão. Lucas me olhou, assustado, mas aliviado. "Ele se foi, papai?" "Sim, filho", disse, tentando controlar a voz. "Ele se foi. Não vai mais nos atormentar." Nos dias que se seguiram, nos livramos de todos os espelhos da casa e tomamos precauções extras para garantir que o demônio não pudesse voltar. Expliquei a Lucas que, às vezes, o mal tenta encontrar maneiras de entrar em nossas vidas, mas que juntos podemos ser mais fortes do que ele. Laura e eu reforçamos nosso compromisso de proteger nossa família a qualquer custo. Sabíamos que o demônio poderia tentar retornar, mas estávamos prontos para enfrentá-lo novamente, juntos. O tempo passou e Lucas cresceu, tornando-se um jovem corajoso e sábio além de sua idade. A experiência o marcou, mas também o fortaleceu. E eu, embora ainda carregue as cicatrizes daquele encontro, encontrei consolo na união e na força de minha família. Sabemos que o mal existe, mas também sabemos que juntos podemos enfrentá-lo e vencer.